a gente vai continuar gerando emprego, a inflação vai baixar. Nós fizemos a maior política tributária que esse país já viu na história e todo mundo vai ganhar, porque nós não queremos o Brasil para nós queremos o Brasil para vocês. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar esse país. É assim que a gente vai governar esse país. E eu quero me encontrar com vocês no ano que vem. Se me convidar para o Salão do Automóvel, eu vou este ano lá no Salão do Automóvel, ver se vocês estão melhorando a qualidade do carro de vocês. E quero me encontrar o ano que vem, porque eu quero sair desse país. Eu quero sair da presidência entregando mais do que eu prometi durante as eleições. Pode ficar certo disso. Quem vai viver mais, eu vou viver 120 anos. Vocês, quem viver, espero que todos vocês vivam um pouco mais do que eu, mas quem viver até o ano que vem, a gente vai ver que a gente vai poder se encontrar e falar, finalmente, a indústria automobilística brasileira voltou a ser exemplo mundial. E o Brasil passou a ser um país respeitado. O Brasil não quer ser maior do que ninguém, mas o Brasil não aceita ser menor. Queremos ser iguais, porque sendo iguais, a gente aprende a se respeitar mutuamente. Por isso, parabéns às Stellantis, parabéns aos trabalhadores da Stellantis, e que vocês continuem crescendo, porque o povo vai continuar ganhando salário, vai ser consumidor de vocês, e vocês vão perceber que é irreversível a história de crescimento do Brasil. Um beijo no coração de vocês. Você já parou para pensar no que acontece quando um gigante resolve gritar com outro? Pois é, o cenário atual não é nada menos que isso. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, jogou no ventilador uma acusação pesada contra o Brasil, dizendo que somos um dos países que mais taxam os americanos. A coisa ficou tensa, como se já não bastasse toda a confusão do dia a dia. E qual foi a resposta do nosso presidente Lula? Direto ao ponto, sem rodeios. Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Isso deixa a gente pensando. Desde quando gritar resolve alguma coisa, Trump? Aqui se fala é com respeito. Mas vamos destrinchar essa bagunça. Não ficou só nas palavras, não. Trump botou para quebrar e formalizou uma taxação de 25% sobre as importações de aço e alumínio do Brasil. Parece birra de quem quer se impor na base do grito, né? Mas e aí? Por que o Brasil tem que pagar o pato pelas brigas comerciais internacionais? O impacto disso é real. Afeta a economia, os empregos e, no final das contas, o bolso de cada brasileiro. E o pior é que muita gente nem sabe o porquê ou como isso tudo começou. Estamos mesmo em posição de sermos saco de pancada internacional? Essa história de quem pode mais, grita mais alto é velha. Mas no fim, quem leva a pior? A gente, irmão. O preço sobe, a economia balança e fica aquele clima de instabilidade que ninguém merece. Enquanto os grandões lá em cima discutem quem é menos respeitador, aqui embaixo a gente se pergunta: até quando vamos ser vítimas dessas políticas que parecem mais disputas de ego do que qualquer outra coisa? Enquanto as disputas internacionais fervem, tem gente aqui fazendo a diferença. Lula esteve em Betim, Minas Gerais, para inaugurar algo que, sinceramente, é um sopro de esperança. O Centro de Desenvolvimento de Produtos de Mobilidade Híbrida Flex, da Stellantis. Isso mesmo, um centro dedicado ao desenvolvimento de motores a combustão de alta eficiência e, claro, aos carros híbridos que combinam etanol e eletricidade. Parece que, enquanto uns brigam, outros estão trabalhando por um futuro mais limpo e sustentável, né? Mas nem tudo são flores. A transição para uma indústria automobilística mais verde no Brasil enfrenta barreiras gigantes. Sim, estamos falando do alto custo das baterias e da infraestrutura ainda insuficiente para suportar essa nova onda de veículos elétricos e híbridos. E ainda por cima, tem as políticas de incentivo que, vamos combinar, muitas vezes ficam só no papel. Será que vai ficar só na promessa?
Como sempre, o governo lança esses programas com nomes bonitos, como o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação e o Programa Nacional do Diesel Verde. Mas a realidade é que a gente precisa ver mais ação e menos conversa. E o que isso tudo significa pra gente, o povo? Bom, avanços tecnológicos como esses podem revolucionar o mercado, trazendo benefícios tanto para o nosso ambiente quanto para a nossa economia. Imagina só, carros que poluem menos, uma redução nas emissões de gases do efeito estufa e, quem sabe, até custos menores de transporte no longo prazo. Mas, claro, isso se as promessas saírem do papel. Então, fica a pergunta: vamos ficar só na torcida ou vamos começar a exigir que essas iniciativas sejam realmente implementadas? Porque, no fim das contas, o futuro é construído com ações de hoje. E nós temos o direito de exigir um ambiente mais limpo e tecnologias que realmente cheguem até nós. Vamos ficar de olho e cobrar, porque de promessas o povo brasileiro já está cheio. E por falar em se impor, vamos tocar num ponto que esquenta os ânimos: a política externa e nossa autonomia nacional. Recentemente, Trump decidiu que era uma boa ideia colocar uma taxação de 25% sobre as importações de aço e alumínio do Brasil. Isso não é só uma pedra no sapato, é um rochedo em cima da economia. O Brasil, sendo o terceiro maior exportador de aço para os Motors Saint-Cuisinart, sentiu o golpe direto. O aumento da alíquota não é só um número no papel. Afeta empregos, a produção industrial e, claro, a relação entre dois gigantes comerciais. Mas o que está por trás dessa decisão? Alguns diriam que é apenas mais uma jogada política, uma forma de Trump mostrar força no cenário internacional. Mas e nós? Como ficamos nessa história? Ficamos como o garoto que é escolhido por último no futebol, só esperando a bola vir? Isso levanta uma questão crítica. Quem realmente manda no nosso país? Os de fora ou os de dentro? Até quando nossa política externa vai reagir ao invés de agir? O presidente Lula, ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem defendido um modelo mais sustentável para a indústria automobilística e, por extensão, para toda a política energética brasileira. Eles estão tentando navegar nessas águas turbulentas, buscando soluções que preservem nossa autonomia e fortaleçam nossa posição no mercado global. Mas a verdade é que precisamos de uma estratégia mais firme, mais coerente, que não nos deixe à mercê de decisões alheias. Portanto, é essencial que nós, como sociedade, entendamos e participemos mais ativamente das discussões sobre nossa política externa. Não podemos ser apenas espectadores passivos das nossas próprias vidas. Vamos questionar, vamos exigir transparência e ações concretas que garantam que o Brasil não só se mantenha de pé, mas que também marche lado a lado com as grandes potências em igualdade de condições. Afinal, como o próprio Lula disse, o Brasil não quer ser maior do que ninguém, mas também não aceita ser menor. Chega de sermos o menor na mesa. Vamos fazer barulho, mas com a nossa voz, no nosso tom e sempre, sempre com respeito.